Bom dia. Hoje é o dia terça-feira, né? Dia 9. É um dia especial para a nossa igreja, né? Eu tenho o privilégio hoje de dar o devocional e também agradecer a Deus pela vida do pastor Edson, né? Muitas vezes a gente não sabe os aniversários de todo mundo, e a gente acaba talvez até esquecendo algumas pessoas, né? Mas os que a gente lembra, a gente deveria saudar. E especialmente nosso querido pastor Edson, que tem sido uma bênção na minha vida por vários anos agora, para outros décadas, né, de ministério. Somos gratos a Deus por ele, e a esposa, a família, tem sido exemplo para nós. E vamos começar hoje agradecendo a Deus por esse tempo ao redor da sua palavra. Deus, muito obrigado por esse dia que começa. A gente entrega, Deus, esse dia nas tuas mãos. Pedimos, Deus, que possamos ver a tua mão nos guiando, que possamos, Deus, sentir a tua presença. Deus, queremos agradecer o Senhor por ter nos dado o pastor Edson, pelo ministério dele. Deus, dê força a ele, dê entendimento, graça, esperança, paz nesse dia, e Deus, que ele continue a abrir portas em ministério para ele, impactando vidas. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Então, bom dia Maranata, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes pela internet. Somos gratos a Deus por poder, né, compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Então, como sempre, a gente fala um pouquinho aqui da nossa situação, né? Os medos e as inseguranças do dia a dia dessa pandemia, né? A gente tem receios de adoecer, né? Por isso que a gente usa máscaras. A gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo das informações da notícia, o que é fake news, o que é mentira, o que é verdade. A gente tem medo da violência. Mais do que tudo, a gente tem medo da morte, né? E é interessante o tema da morte, ela está muito evidente esses dias, como se a morte não estivesse presente, ou está presente, ou estará presente, né? O nosso mundo, ela vive uma consequência do pecado, que é a morte. E nós, o ser humano, nós queremos mais vida, nós queremos mais tempo, queremos viver para sempre. Por que não ter uma vida eterna? E João, em 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13, são os versículos de hoje, ele diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Cada vez que eu leio esse versículo, eu lembro de uma situação que ocorreu aqui na minha casa, alguns anos atrás, que alguns religiosos chegaram na porta da minha casa, me convidando para o culto da igreja deles. E eu olhei para eles e eu simplesmente eu disse para eles: mas o que vocês têm na sua igreja para mim? Por que eu deveria ir para a sua igreja e não outra igreja? Eles: não, a nossa igreja, sei lá o que e tal. E aí eu disse: todos nós temos medo de morrer fisicamente, mas existe uma morte pior, que é a morte interior, que é uma separação de Deus. A sua igreja, ela tem como me dar ou me mostrar como eu posso ter a vida eterna? Os caras abriram o olho desse tamanho, um olhou para o outro e balançaram a cabeça e disseram assim: ninguém pode te dar essa certeza. Você pode ir para essa, nossa, ninguém pode te dar a certeza da vida eterna. Aí eu perguntei: vocês creem na palavra de Deus, a Bíblia? Cremos. Aí eu abri em 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13, aonde João deixa bem claro que eu e você
cada membro da igreja Maranata, cada pessoa que está me ouvindo, podemos saber que temos a vida eterna. Então, você sabe, a pergunta é, se você sabe que você tem a vida eterna? Você crê que você tem a vida eterna? Algumas pessoas colocam sua fé em outras coisas, sabe? Assim, a sua vida tem mais razão na igreja pelo fato de que você, eu dou meu dízimo, eu sirvo a minha igreja, eu sirvo a minha família, olha quem é o meu pastor, olha a minha piedade, olha a minha religião. Mas João, ele é tão claro: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Poderia ser mais claro do que isso? Ter Cristo ou não ter Cristo? Essa é a questão. Meus caros ouvintes, você tem Cristo? Você sabe que você tem Cristo? Você crê em Cristo? E ele fala em versículo 13: escrevi-lhe estas coisas. Quando ele fala estas coisas, ele não está dizendo eu escrevi todas as coisas. Não, ele falou estas coisas. Especificamente, ele escreveu alguma coisa. O que João não escreveu? João não escreveu que Deus é incapaz de resolver o problema do homem, da morte e do medo da morte. Temos Cristo. Cristo ressuscitou. João não escreveu isso, não foram essas coisas que ele falou. Ele também não escreveu que é responsabilidade do homem encontrar a vida eterna. Isso seria tolice. O homem é totalmente incapaz de resolver essa questão. Quem tem Cristo tem a vida. Não é a sua capacidade nem a minha capacidade. Ele não escreveu que é perda de tempo você estudar sobre Cristo, você entender quem Cristo é. Não, crer em Cristo é ganhar tempo, é ganhar a eternidade. João, ele não escreveu algo que, ele não escreveu dizendo, não existe uma motivação para servir a Deus. Ele disse, crê em Cristo, você vai ter a motivação. Então, o que foi que ele escreveu? Para que a gente possa saber que a gente tem a vida eterna. Olha versículo 1 então. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Então, crer em Cristo é nascer de novo. Gente, eu sempre pensei, eu acho que muita gente pensa isso, né? Será que eu fui adotado? Por que será que Deus me deu os pais que Ele me deu? A gente não tem controle. Quando eu nasci, a George, que é o Jorge, e a Joana são meus pais, eu não escolhi meus pais, eu não tinha controle sobre nada, eu era incapaz de poder escolher, simplesmente cheguei. E ao chegar, eu nem lembro a minha chegada, muito menos os primeiros, 2 anos da minha vida, não sei qual é a data que de repente eu comecei a me entender como gente, né? E começar a entender que eu tenho um pai, uma mãe que cuida de mim. O novo nascimento não é diferente. Nós não temos poder sobre isso. Eu não tenho o poder de nascer a primeira vez, muito menos a segunda vez. Mas se eu creio em Cristo, eu vou nascer de novo, uma nova identidade. Algo muda na minha vida. A minha motivação, minhas tendências, tudo muda. Crer em Cristo é nascer de novo. Ele continua a dizer em versículo 2: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que ele escreveu? Ele escreveu para que a gente possa saber, podemos crer em Cristo, e crer em Cristo é ter poder, motivação para obedecer os mandamentos de Deus. Ao ter esse poder para obedecer os mandamentos de Deus, uma mudança de intenção, motivação do nosso coração, isso prova que eu amo você.
eu amo a minha família, eu amo a minha igreja, eu amo a Deus. Crendo em Cristo me dá a capacidade de obedecer e demonstrar um amor verdadeiro. Gente, o pecado é muito complexo. Nós temos o pecado de pensamento, nós temos o pecado do agir e o pecado da motivação. O pecado está ao nosso redor. Nós precisamos crer em Cristo para ter o poder de fazer o que é certo. Sem Ele nós não conseguimos. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou dirigindo. Um cara passa na minha frente, quase arrancando o para-choque da frente do meu carro. Eu penso, que miserável. Eu vou correr e cortar a frente dele. Esse pensamento é pecado. Tá, mas você não fez. Mas vamos supor que você fez. Então você correu lá na frente e cortou o cara, quase arrancando o para-choque dele. Pecado de ação. E qual é o pecado da motivação? Nossa, que camarada cortou a minha frente. Eu queria, esse cara é um imbecil, mas eu não vou fazer. Porque se eu fizer, minha esposa do meu lado vai reclamar comigo. Você teve a motivação, você fez o que é certo, mas pela motivação errada. Então nós lutamos contra o pecado do pensar, do agir e da nossa própria motivação. Então, crer em Cristo, Ele nos dá o poder, motivação para obedecer os mandamentos de Deus, demonstrando amor ao próprio Deus e ao nosso próximo. Continuando, nosso texto em versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só que maravilha. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cuidado, né? A nossa fé. A sua fé e a minha fé, se for no nosso dízimo, como já falei, a minha fé na minha família, no meu serviço, na minha piedade, etc. e tal, essa fé não vence o mundo. Quem venceu o mundo? Cristo venceu o mundo. Quando ele fala nossa fé, ele está dizendo, o objeto da sua fé é Cristo. Se você não tem fé em Cristo, meu amigo, não adianta só ter fé. E em versículo 5 ele fala, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Crer em Cristo é vitória sobre o mundo. Nesse texto, nós vamos ver a palavra crer 6 vezes. Importância da gente crer em Cristo. O mundo está sendo vencido, é vencido. Aliás, o mundo já perdeu, está perdendo e vai perder. O mundo está... Olha, sinceramente, eu tenho um time, perde uma vez, perde a segunda vez, sempre está perdendo, você perde a motivação. Eu estou dizendo, Cristo ganhou. O mundo, que é o outro lado, o outro time, ela já perdeu, está perdendo e vai perder. Por que você vai escolher o mundo? Não faz sentido. Vamos escolher o lado vitorioso, né? Crer em Cristo é vitória sobre o mundo. O sistema do mundo vai perder. E qual é o sistema do mundo? O sistema do mundo é eu. O sistema de Cristo é outros. Cristo, ele veio servir a eu e você nos buscando. Cristo veio servir a nós salvando a gente. Cristo veio servir ensinando e tantas outras coisas. O mundo vai perder. O sistema do mundo que pensa egocentricamente, o socialismo, qualquer tipo de governo no mundo vai ter um problema sério. Só Cristo. E um dia Cristo vai voltar. E um dia Ele vai reinar. Mas o sistema de Cristo é servir. Outro dia, e os irmãos da igreja Maranata, eu quero te parabenizar. Tem sido uma alegria. Tantos de vocês têm chegado, feito coisas, servindo as pessoas. Esse final de semana agora alguém chegou, não vou dizer quem, chegou com um bolinho caipira lá em casa.
Nossa, era duas tigelas de bolo de caipira. Deu uma mordida naquele bolo de caipira, aquela carnezinha, tinha um limãozinho ali. Cara, que delícia aquilo ali. E em cima do pote estava o meu nome. Cheguei em casa e eu disse: esse aqui está com o meu nome, é meu. Você vê? Mas não, o irmão que me deu veio nos servir, mostrando seu amor, e eu liberei, as pessoas comeram comigo aqui em casa. Mas servir, irmãos, Cristo, ele tem vitória sobre o mundo, ele veio servir. Nós temos que ter a mesma atitude. Aí versículo 6, ele continua a dizer: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. As pessoas perguntam: o que é essa água, esse sangue? O Espírito a gente sabe, é o Espírito Santo de Deus. Gente, a água se refere a quando Jesus Cristo foi ser batizado. João Batista o batizou e de repente, do céu, o que a gente escutou? A voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então a água se refere a Deus Pai, e o sangue foi Cristo que derramou o sangue. Então, eles são unânimes, cada um é unânime nesse sentido, que a vida eterna é através de Cristo. Então Cristo, ele derramou seu sangue. Ele diz: é por aqui, é pelo meu sangue, a obra é minha, você tem que crer em mim. Eu concordo com isso. A água, Deus Pai, esse é o meu filho, em quem eu tenho grande prazer, siga ele. E o Espírito, a Bíblia fala em João que o Espírito ele vai e toca no coração das pessoas aonde ele quer. Então esses três dão testemunho que Cristo é a verdade, e através de Cristo podemos ter e saber que temos a vida eterna. E aí ele fala, no versículo 9, nós aceitamos o testemunho dos homens. João está dizendo, a gente aceita o seu testemunho. Irmão, você concorda, você já creu em Cristo, então seu testemunho é importante. Mas ele diz aqui, aí ele fala, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi estas coisas para que eu e você pudéssemos saber que temos a vida eterna. Amém, amém e amém. Cristo nos dá uma esperança, e não é qualquer esperança. É uma esperança sobre o desafio maior do ser humano. Então, graças a Deus por isso. Então, crer em Cristo é concordar com o testemunho dos outros. E mais importante é concordar com a água, Deus Pai, e o sangue, Deus Filho, e o Espírito Santo. Então, crer em Cristo, eu estou concordando com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, temos uma fé, podemos saber que temos a vida eterna. Crer em Cristo é nascer de novo, crer em Cristo é ter poder e motivação para obedecer e demonstrar o amor que temos para o nosso próximo e a Deus. Crer em Cristo é vitória sobre o mundo. Crer em Cristo é concordar com o testemunho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, hoje eu estou falando com 3 tipos de pessoas. O que não crê é o mundo, simplesmente não crê. Minha oração é que Deus abra os seus olhos e você venha a crer, porque Cristo, ele resolve, Cristo soluciona aquele desejo mais ardente
e mais íntimo do nosso coração. Ele resolve a questão do perdão. Nós precisamos, o pecado está aí. Meu pecado de pensamento, ação, pecado que recebi de Adão, dos meus pais, o meu pecado individual. Irmãos, o pecado é sério e Cristo ele soluciona isso. Então temos o que não crê, temos o que crê que está em comunhão com Deus. Então hoje você olha pelo que você sabe, você não tem nada diante de Deus e do homem que está te empatando, e você está em comunhão. E tem os outros que crê, mas estão fora de comunhão, porque tem pecado contra alguém, tem que ser tratado. João 1:9. João fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar e nos purificar de toda injustiça. Então, existe uma diferença. Tem pessoas, esse texto nos está dando uma segurança de salvação. Tem gente que confunde a segurança de salvação com a comunhão. Eu casei com minha esposa há quase 25 anos atrás. Cada vez que eu pequei contra ela, e sim, já pequei durante esses 25 anos, coitada dela, muitas vezes, isso não dissolveu o meu casamento. Foi um problema de comunhão. Tem que ser confessado. Tem que ser confessado. Então, talvez você está aqui hoje, você não crê, irmão, que o Espírito Santo fale com você, abra o seu coração e escuta o que Deus está falando. Talvez você está aqui e está em plena comunhão, graças a Deus. Ou talvez você está aqui e está com problemas, é crente, crê em Cristo. Você crê em Cristo, você vence o mundo, você nasceu de novo. Deus te dá poder para obedecer. Confesse os seus pecados, levanta-se e ande. Você sabe? Você crê? Então, agradeça a Deus nesse momento, confesse seus pecados e vamos em frente. Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por tua palavra. Somos gratos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus incrível, não tem igual. E somos gratos que um dia o Senhor nos buscou, nos achou e nos transformou. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, que é melhor do que a vida, que nos dá a vida eterna. Deus, que possamos compartilhar essa bênção, essa esperança com outras pessoas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, mais uma vez, um privilégio de poder abrir a palavra de Deus e estar com irmãos através da internet. Deus abençoe.